Revelado. O incrível segredo que Yuri e Kiefer escondem de Jay. Decisão transformadora à vista. Era uma manhã nublada em São Paulo, e o coração de Jay pulsava como um tambor desgastado no meio da correria do centro. Os arranha-céus formavam um labirinto de ambições e vaidade, onde ele se sentia perdido, invisível. Com apenas 27 anos, seu talento criativo bradava por reconhecimento. Mas a realidade era cruel. Na grande agência de publicidade, suas ideias eram molduras em branco, enquanto Yuri e Kiefer, seus amigos de infância, brilhavam como estrelas em ascensão. A injustiça daquela situação detonava uma ferida antiga em seu peito. Ele se lembrava claramente das noites em que sentava em uma mesa de estudos, sonhando em conquistar o mundo. Porém agora, parecia que apenas um sonho distante. O barulho do escritório ecoava como um pesadelo. Risos abafados, conversas sufocadas e olhares de desdém. Jay não queria mais se esforçar, não após descobrir o escândalo que ameaçava todos ali. Uma onda de desconfiança inundava o ambiente, e ele não sabia em quem confiar. Só sabia que a verdade, pela primeira vez, o empurrava a um abismo escuro. Imediatamente uma mensagem de Yuri brilhou na tela do celular, um farol em meio à tempestade. Precisamos conversar. Vamos ao café onde nos encontramos na escola? Jay hesitou. Que conversa seria essa em tempos tão tumultuados? Já no café, o aroma do pão quentinho e do café fresco contrastava com seu coração inquieto. A mesa de madeira desgastada trouxe memórias. Aqui, risadas, sonhos e agora a pressão de um segredo que pairava no ar. Quando Yuri e Kiefer chegaram, a tensão era palpável. Jay percebeu que, para seus amigos, aqueles momentos compartilhados também eram pedras pesadas em suas almas. Jay, temos algo importante a te contar, começou Yuri com um olhar sério. Era o ápice daquele enigma. O que eles tinham escondido por tanto tempo? O coração de Jay disparou. Então, a revelação chegou como um furacão. Nós somos herdeiros de uma história familiar ligada à empresa. Nossos avós trabalharam aqui, e a pressão sempre foi maior para nós outros. As palavras cortavam como lâminas. O que eles não sabiam é que essa verdade disparava o botão da revolta em Jay. Eles tiveram privilégios que ele jamais conhecera. Como podiam olhar em seus olhos e não contar isso antes? Uma dor ardente se apossou de seu peito. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O café começou a se encher, e a pressão aumentava a cada momento. As palavras de Yuri e Kiefer reverberavam dentro de Jay. Esperamos que você nos entenda. A raiva e a lealdade lutavam dentro dele, como uma tempestade em mar aberto. Ele sentia o mundo ao seu redor estourar como pipoca, e a pergunta pairava: estamos prontos para saber a verdade sobre nós? Ou será que estamos apenas prontos para a rejeição? A história de suas vidas estava prestes a ser transformada, e Jay precisava decidir entre o impulso da justiça ou a compreensão do amor fraternal. O que ele escolheria? O ar no café estava pesado, como se cada respiração contivesse a tensão daquele momento. Jay olhou para Yuri e Kiefer, tentando decifrar a expressão em seus rostos. O que eles esperavam dele? Comportar-se como um irmão compreensivo diante da revelação, ou deixar que a fúria tomasse conta de si? As vozes em sua cabeça não paravam de discutir. Como você pôde, Yuri? Como? Ele pensou. Mas as palavras não saíam. Kiefer, percebendo sua angústia, tentou apaziguar. Jay, não queríamos te machucar, só. Não sabíamos como contar. O peso disso tudo é nosso, e... A frase ficou engasgada.
A sinceridade em seu olhar não podia ser ignorada, mas a dor que fustigava seu peito era insuportável. Eram amigos, mas agora havia uma barreira entre eles, uma linha invisível traçada pela escolha de esconder a verdade. Entender? Entender o quê? Jay rebateu, sua voz embargada. Vocês tiveram tudo facilitado e eu carreguei o fardo do esforço, sempre. A indignação se misturava com a vulnerabilidade, e ele sentiu lágrimas quase brotando nos olhos. Lembranças dos dias difíceis em que acordava cedo, pegava busão até a faculdade e se esforçava para mostrar seu talento viável surgiram, como fantasmas do passado. O olhar de Yuri parecia triste, mas determinado. Jay, isso não tira o mérito do que você conquistou. Você é um criativo incrível. Ninguém pode tirar isso de você. É só que nós não queríamos que você se sentisse menos que nós. Menos que vocês. Eu sou menos e vocês sabem disso. Jay explodiu, chamando a atenção de todos ao redor. Silêncio total. Os olhares curiosos e julgadores começaram a se voltar para a mesa. As vozes que antes eram abafadas agora desencadeavam um eco doloroso no seu coração. Ele sentiu a vergonha invadir seu corpo. No fundo, não era apenas a descoberta do segredo que o atingia, mas a revelação de que, mesmo entre amigos, a desigualdade poderia corroer laços. Ele se lembrou das noites que passou se perguntando se o seu esforço realmente valia a pena. E a resposta estava aí, feita carne, diante dele. A expressão de Kiefer se suavizou. Um lampejo de entendimento. Jay, nós sempre admiramos a sua força. Se existe um peso, ele não deve ser compartilhado entre nós, mas um peso que devemos dividir junto. O quanto temos em comum é maior do que nossas diferenças. As palavras de Kiefer reverberaram dentro de Jay, mas ainda assim, ele se perguntava se a amizade deles conseguiria resistir a essa aberração. Como posso confiar em você agora? As mentiras chamuscavam a história que construímos. O silêncio pesava novamente. Jay olhou para o café, notando o movimento acelerado das pessoas ao redor, enquanto ele estava preso em seu próprio tormento. Todos estavam caminhando por suas vidas, mas ele sentia-se preso em um ciclo que o impedia de seguir em frente. Um pensamento surgiu. E se essa verdade pudesse ser um novo começo? Uma oportunidade para reescrever as regras de sua amizade? No fundo, havia uma pequena chama de esperança, pronta para ser alimentada. Talvez devêssemos tentar de novo. Não para resolver isso, mas para construir algo que valha a pena, ele disse, a voz mais calma, mas o nervosismo ainda presente. A manhã nublada começou a ganhar nuances mais leves. Yuri e Kiefer se entreolharam, a expectativa crescendo entre eles. Estamos dispostos a fazer isso, Jay, disse Yuri, e naquele instante, os três se uniram em um pacto silencioso cheio de promessas e medos. Mas antes que pudessem falar mais, um grito interrompeu aquela atmosfera delicada. Jay! Uma pessoa entrou apressada, seu rosto pálido como uma folha de papel. Você precisa vir comigo agora. É sobre a empresa. O senso de urgência fez o coração de Jay disparar. Que mistério era esse agora que estava prestes a desabar na sua vida? A adrenalina pulsava nas veias de Jay, enquanto ele processava as palavras de quem acabara de entrar. O rosto da pessoa era conhecido, mas a urgência em sua expressão o fez parecer quase um estranho. O que aconteceu? Fala logo, Jay respondeu, tentando ignorar os sentimentos à flor da pele e o nítido desconforto que permeava a mesa. É a empresa. Tem campeonato e eles estão dizendo que você precisa ir imediatamente. Um investidor muito importante veio visitar e ele quer ver seu trabalho. A voz da pessoa era apressada, e as palavras surgiam em um turbilhão. Jay ficou paralisado. A revelação muito maior do que qualquer zanga anterior. Em um instante, o foco mudou. A mágoa misturada com a traição agora tinha que ceder espaço a algo que poderia mudar tudo. Como assim agora? Por que não me avisaram antes? Ele não conseguia esconder a indignação. Um misto de emoção invadia seu coração. Era a chance que esperava.
Porque não queríamos te deixar ansioso. Você sempre quis essa oportunidade, Jay. A chance de brilhar. O problema é que é tudo muito em cima da hora. E os outros já estão indo. Yuri e Keifer trocaram olhares frenéticos, percebendo que a situação havia tomado um rumo inesperado. O clima de tensão que havia se estabelecido antes, agora se transformava em algo que exigia rápida ação. Uma frustração brotou de Jay, mas também uma determinação. Ele não poderia deixar passar, não agora. Eu preciso de vocês. Vamos! Jay disparou, levantando-se rapidamente e pegando seus pertences. Aquele era um momento decisivo, e ele sabia que a chance de ser notado não podia ser desperdiçada. Seria sua afirmação, talvez a resposta para todas as suas segregações em relação a Yuri e Keifer. Enquanto se dirigiam para a saída apressadamente, ele sentiu os olhares de seus amigos nos seus costas. A luta interna ainda estava presente, mas não podia ser o foco naquele instante. Só que, depois disso, nós precisamos conversar. Sobre tudo, ele garantiu a eles, a voz um pouco mais calma, mas cheia de gravidade. Eu vou falar com o secretário e ver se conseguimos mais tempo, disse Keifer, acelerando o passo. A chamada em seus bolsos pulsava, mas agora não havia espaço para hesitações. Uma vez fora do café, o ar fresco bateu em seu rosto, e Jay sentiu uma mistura de liberdade e ansiedade. Estava prestes a alcançar o sonho que fez tudo valer a pena, mas saíra do café levando consigo a bagagem pesada de sentimentos não resolvidos. O caminho para a empresa parecia uma eternidade. Conversas fragmentadas rolavam em sua mente, imagens de injustiça, solidão, e no fundo, uma centelha de esperança. O prédio imponente se erguia diante dele, e seu coração batia acelerado à medida que se aproximava da entrada. Ele precisava dessa oportunidade, e precisava do apoio de seus amigos, especialmente agora. Ao cruzar a porta do prédio, uma recepcionista o aguardava com um olhar de reconhecimento. Você chegou, o investidor está esperando. Ele é importante, Jay, e pode mudar tudo para você. Eu sei, ele respondeu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Era a sua chance, mas o que mais estava em jogo? Quais decisões ele teria que tomar no horizonte da vida que o aguardava? Quando Jay entrou na sala de reuniões, tudo na sua cabeça parecia desmoronar. Olhando ao redor, os rostos desconhecidos misturavam-se com seus pensamentos, e uma única pergunta ressoava. Ele estava pronto para encarar esse novo desafio, mas antes mesmo que pudesse processar isso, uma figura familiar se destacou entre os convidados. Ao lado do investidor, um olhar entorpecido que ele jamais esperaria ver. O coração de Jay desabou, e a atmosfera na sala se transformou. O que ele está fazendo aqui? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto os canais de sua vida ameaçavam se entrelaçar de um jeito que ele não poderia prever. Jay ficou parado, as pernas quase fraquejando ao ver quem estava ao lado do investidor. Era Carlos, seu antigo parceiro e melhor amigo, cuja ausência nos últimos meses havia deixado uma marca profunda em sua vida. O rapaz, que costumava estar sempre ao seu lado em momentos de vitória, agora parecia uma sombra distante, vestindo um sorriso nervoso, acompanhado de um olhar de desculpas. A sala tornou-se um mosaico de risos e conversas. Mas para Jay, tudo estava em câmera lenta. As palavras do investidor se tornaram um murmurinho distante, enquanto a intensidade do momento, feito de lembranças e questionamentos, clamava por atenção. Por que Carlos estava ali? O que ele teria a dizer? O que mais havia escondido? Jay! A recepcionista o puxou para a realidade, e ele notou todos os olhares voltados para sua pessoa. Se você puder se juntar a nós. Ele tomou ar, libertando-se do torpor que o atingira. Ao se aproximar da mesa, seus pensamentos eram um turbilhão. Carlos parecia tão diferente, tão distante. O que tinha acontecido entre eles que resultou nesta separação emocional? Eu sabia que você viria. Carlos respirou fundo,
Seu tom era mais calmo do que a tempestade que Jay sentia por dentro. Precisamos conversar, amigo. Agora não é hora para isso. Jay disparou tentando manter a frieza. Havia muito em jogo. Ele precisava mostrar seu valor. Precisava impressionar o investidor. Mas ao encarar Carlos, a raiva e a dor misturavam-se dentro dele, complicando a já difícil situação. Só te peço um momento. Você não precisa fazer isso sozinho, eu quero ajudar. Carlos insistiu nervoso. As palavras ecoaram em sua mente, balançando uma parte de seu ser que há muito estava adormecida. A amizade que eles compartilhavam ainda importava, mas a desconfiança se erguia como um muro entre eles. Vamos nos concentrar na apresentação, na oportunidade que temos aqui. Jay tentou reverter a conversa, gesticulando em direção ao investidor, que observava a cena com um olhar curioso. A tensão na sala quase palpável, todos estavam esperando por seu próximo movimento. Mas as palavras de Carlos permaneciam grudadas em seu pensamento. Se você sente que precisa escolher, escolha o que importa. Como ele pôde dizer isso? O que Carlos conhecia de sua vida? As palavras não saíam de sua cabeça. O investidor interrompeu o impasse. Então vamos à apresentação, Jay. O que você trouxe para nós? Jay respirou fundo e voltou seu olhar ao investidor, sentindo a responsabilidade pesando mais do que gostaria. Ele precisava dar tudo de si. Precisava deixar essa tempestade interna de lado, pelo menos por agora. Claro, vamos lá. A apresentação começou, mas sua mente ainda estava dividida entre o desejo de brilhar e a necessidade de entender o que realmente estava acontecendo entre ele e Carlos. As ideias flutuavam, mas em algum lugar dentro dele havia uma chama de esperança de resolver as pendências que haviam se acumulado. Quando concluiu sua apresentação, viu um leve sorriso no rosto do investidor. Impressionante, Jay. Seu trabalho é inovador. Vamos falar mais sobre isso. O coração dele disparou. Mas a vitória ainda parecia distante no horizonte. Carlos se aproximou mais uma vez, e Jay não pôde ignorar a urgência nos olhos de seu amigo. Precisamos conversar, Jay. Não posso ficar calado sobre isso. A decisão que Jay precisava tomar estava mais próxima do que imaginava. Era o momento de reatar, ou escolher deixar tudo para trás uma vez por todas. O que ele faria? O que realmente importava para ele? Enquanto todos aplaudiam, uma nova emoção o invadiu. O desafio não acabava com a apresentação, mas apenas começava. O destino dele estava prestes a dar uma guinada que ele nunca previsse. Agora que tudo mudou, o que você realmente está disposto a arriscar? Uma pergunta ressoava em sua mente, deixando um novo mistério no ar. O murmurinho de palmas ao redor de Jay começou a se misturar com um som distante, quase como um eco. Ele ainda estava envolto em seus próprios pensamentos, lutando contra a maré de emoções que Carlos havia trazido de volta à tona. O que ele queria dizer? O que havia causado o racha entre eles? Enquanto a sala se movimentava, Jay avistou o investidor sendo cercado por outros convidados, mas sua mente estava longe daquela cena. O olhar fixo de Carlos o puxava de volta, como se o chamasse a um entendimento que ele ainda não estava pronto para oferecer. Jay, vamos para um lugar mais reservado. Carlos sugeriu, sua voz carregada de urgência. Ele olhou ao redor, como se quisesse garantir que ninguém estivesse prestando atenção. Mas cada gesto dele parecia intensificar o foco dos outros sobre eles. Jay hesitou. A necessidade de entender o que estava acontecendo conflitava com sua vontade de continuar a apresentar sua ideia. Não agora, Carlos. Se me der um tempo, eu apareço para falar. Jay respondeu, ainda tentando manter a calma. O adolescente animado que costumava ser, uma combinação de sonhos e ambições, parecia distante. Ele estava pressionado a se mostrar forte, não apenas para o investidor, mas para si mesmo. Carlos fez uma expressão que Jay não conseguiu decifrar. Era uma mistura de preocupação e determinação. Se você não me escutar agora, pode se arrepender. Eu não quero ser a razão pela qual você vai ficar preso em um loop de erros. As palavras atingiram Jay como um soco no estômago.
Ele se lembrou das conversas que tiveram, das metas e dos planos que sonharam juntos. O que havia se quebrado entre eles? O que ele teria que encarar se decidisse realmente ouvir Carlos? E outra vez o dilema. Seu sucessivo compromisso com o investidor ou tudo o que haviam construído juntos. Por favor, Jay, Carlos implorou, olhando diretamente em seus olhos. Ali havia tão profundo ressentimento como uma centelha de esperança. Nos olhos de Carlos estavam também as respostas que Jay ainda não tinha a coragem de encarar. Era ali ou nunca. Jay finalmente suspirou, sentindo que o tempo estava se esgotando. Está bem, precisamos conversar, mas não aqui. Com isso, Jay liderou o caminho em direção a uma pequena área externa que dava para um jardim, longe do burburinho da festa. O frescor da noite envolveu seus sentidos, mas sua mente estava sobrecarregada de perguntas não respondidas. Quando se sentaram em um banco de madeira, Carlos começou. Seu tom estava carregado de emoção. Eu vim aqui porque sei que você não pode seguir em frente enquanto estiver preso ao passado. Eu me afastei porque eu não sabia como ajudar. Havia muitas coisas entre nós que ficaram não faladas, e eu realmente sinto que você precisa saber o que aconteceu. Jay sentiu o coração acelerar. As palavras de Carlos poderiam trazer à tona verdades dolorosas, mas também a esperança de cicatrização. O que você escondeu de mim? Ele perguntou, a voz saindo quase como um sussurro. Carlos hesitou. A tensão cresceu entre os dois, e Jay percebeu que a resposta poderia mudar tudo. O jovem atormentado que estava à sua frente sempre fora mais do que apenas um amigo. Lembra quando falamos sobre mudar nossas vidas? Aconteceu uma coisa muito importante que você precisa saber para entender o que realmente aconteceu e por que eu sumi. O silêncio pesou no ar, e a ansiedade crescia dentro de Jay. O que poderia ser tão grave a ponto de arruinar a amizade deles? Ele queria saber, mas ao mesmo tempo o medo o paralisava. Carlos, por favor, fale logo. As palavras de Jay foram um grito de desespero. Um convite ao possível desmantelamento da estrutura que sustentava seu mundo. Entretanto, a verdade que estava prestes a descobrir poderia ser a chave para começar de novo ou um abismo sem volta. Carlos engoliu em seco, a respiração presa na garganta, e enquanto a noite caía sobre eles, Jay se preparava para um novo capítulo de sua vida. Um que prometia ser revelador, mas também aterrorizante. Como um rio que mudava de curso, ele sabia que nada seria como antes. E esta mudança poderia levar a um terreno ainda mais desconhecido. O que realmente estava preparado para descobrir naquele momento. Eu não sabia como te contar, Carlos murmurou olhando para o chão. Suas mãos tremiam levemente, e a expressão no seu rosto era um misto de dor e expectativa. Jay sentiu um nó se formar em sua garganta. O que poderia ser tão difícil? Carlos, você pode confiar em mim. Nós somos amigos. Jay insistiu, seu coração pulsando rapidamente. Cada instante que passava parecia trazer uma onda crescente de medo e ansiedade. O cheiro das flores no jardim não cobria o perfume da tensão no ar. Carlos respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar num abismo. Alguns meses antes de eu me afastar, eu tive um encontro com alguém, uma pessoa que você conhece, e essa pessoa me pediu para ficar longe de você. As palavras cortaram como uma lâmina afiada. Jay ficou paralisado. Quem foi? Ele indagou quase sem querer acreditar naquilo. A amizade que pareciam ter construído, a luta contra os desafios, tudo poderia estar prestes a desmoronar. Yuri, Carlos respondeu com a voz embargada. Ele disse que você estava seguindo um caminho perigoso e que seria melhor se eu não estivesse por perto. Que era por sua proteção. Por proteção. Jay se levantou do banco abruptamente, o coração disparado e a cabeça girando. Você me deixou acreditar que não se importava. Como você pôde escutar isso sem me contar? Você deveria ter me defendido. A raiva era uma tempestade que, crescendo dentro dele, fazendo-o querer gritar.
Mas ao mesmo tempo, um profundo ressentimento o fazia sentir-se impotente. Carlos apenas balançou a cabeça, como se tentasse reunir palavras. Jay, eu me sentia completamente perdido. Eu não sabia em quem confiar, você ou Yuri. Carlos admitiu com tristeza nos olhos. Eu queria ser leal a você, mas ele parecia tão certo, tão confiante. Eu realmente pensei que era o melhor para você. O silêncio pairou entre eles como uma nuvem pesada. Jay lutava para colocar seus pensamentos em ordem, enquanto sua mente se afundava na lembrança de todas as conversas que tiveram, os sonhos que compartilharam e a confiança que havia se perdido. Então foi isso, disse Jay, tentando controlar a voz trêmula. Você não apenas se afastou, como também se deixou levar por mentiras. Todo esse tempo eu achei que você tinha ido embora por causa do meu sonho. E agora isso. Eu sinto muito, Jay. Você precisa acreditar em mim. Carlos implorou com lágrimas nos olhos. Eu me arrependi tantas vezes, mas não sabia como voltar atrás. Assim que você começou a crescer no seu projeto, eu percebi o quanto eu te deixei para baixo. A frustração tumultuava o coração de Jay. Mas havia algo na sinceridade de Carlos que o parou. A dor estampada na face de seu amigo era uma lembrança de que, mesmo em meio ao caos, ainda havia espaço para a compaixão. Carlos, se você tivesse me contado, teríamos enfrentado isso juntos. Eu sinto que não dá mais para confiar em você, e isso doía. Carlos olhou para ele com uma intensidade que parecia atravessar as barreiras levantadas entre eles. Então, o que você vai fazer? Você vai me deixar? Pode ser que daqui em diante tudo mude, mas ainda existe um caminho a seguir. E eu estou aqui se você me permitir. Jay respirou fundo, permitindo que as palavras de Carlos ressoassem. O que ele queria? O que podia ser reconstruído depois de tanta destruição? A amizade deles valeria a pena? Enquanto olhava para Carlos, algo dentro dele se rebateu. Ao mesmo tempo em que o coração se aquecia com a ideia de reconciliação, a incerteza de Yuri e seus planos obscuros se acumulavam em sua mente. A decisão que estava prestes a tomar poderia remexer em tudo o que conhecia. Eu não sei se posso te perdoar agora, Carlos. Mas precisamos de um plano. Algo precisa ser feito. Jay finalmente disse, seu olhar determinado. Com isso, a noite se tornava um pouco mais clara diante deles, como se uma nova jornada estivesse prestes a começar. O que exatamente eles fariam em resposta a tudo isso? Jay sabia que a verdade ainda tinha muito a revelar, e eles não estavam sozinhos nessa caminhada. A manhã seguinte trouxe uma luz mansa e dourada. Mas Jay não sentia essa suavidade em seu coração. Ele se movimentou pela casa como um fantasma, perdido em pensamentos. A conversa com Carlos ainda ecoava em sua mente. Um eco ensurdecedor que não deixava espaço para nada mais. No fundo, havia uma mistura de alívio e confusão. Mas ele sabia que não poderia ignorar os próximos passos. O silêncio se tornou um companheiro pesado, como um manto que lhe cobria os ombros. Hey! Ele ouviu a voz da mãe que apareceu na porta da cozinha. Quer panquecas? O aroma doce quase o fez sorrir, mas a lembrança da conversa com Carlos fez o sorriso evaporar antes que começasse. Não, obrigada, mãe. Estou bem. Ele respondeu tentando esconder a inquietação em sua voz. Ela o observou por um momento, os olhos dela cheios de preocupação. Você sabe que pode conversar comigo, não sabe? Estou aqui se você precisar. Eu sei. Jay se afastou da porta, sentindo um peso no peito. Era difícil compartilhar a confusão emocional que o consumia. Suas amizades sempre foram simples, mas agora tudo se complicava. Era como tentar juntar peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam mais. Depois de um banho rápido, ele decidiu que precisava ver Carlos novamente. O rosto de Carlos, angustiado, o havia tocado de uma forma estranha. Havia dor, mas também um desejo de consertar as coisas. Com isso em mente, ele saiu de casa determinado a encontrar o amigo. Carlos estava em um parque próximo, sentado em um banco sob uma sombra agradável. Ele parecia perdido em pensamentos,
Mas assim que viu Jay se aproximar, levantou a cabeça e tentou esboçar um sorriso. Acho que precisamos discutir, Yuri, Jay disse, sem rodeios. O olhar sério de Carlos fez o coração dele acelerar de maneira estranha. Carlos assentiu, agora mais atento. Eu também pensei nisso. O que você achou dos planos dele? Tem algo que ele não conta. Jay apertou os punhos, a raiva começando a fervilhar novamente. Ele está manobrando tudo para se proteger, Carlos. Ele não se importa com nossos sentimentos. E o que ele disse a você era mentira. O que mais ele esconde? Um instante de silêncio se estabeleceu, enquanto os dois tentavam entender o alcance da traição. A ideia de que Yuri poderia estar jogando com a vida deles apunhalava Jay da mesma forma que a notícia da traição de Carlos. Mas algo em seu interior insistia em que eles não podiam se deixar abater. Precisamos descobrir a verdade, juntos, Carlos disse, a determinação flamejando em seus olhos. Como vamos fazer isso? Jay questionou, acreditando que o caminho à frente exigia uma mistura de bravura e estratégia, algo que ele nem sabia se possuía. Primeiro precisamos falar com Keifer. Ele pode saber mais do que está dizendo, Carlos respondeu, como se cada palavra carregasse um peso que não deveria ser ignorado. Jay sentiu o estômago um pouco embrulhado. Keifer, um amigo em comum, sempre esteve ao lado de Yuri. Uma aliança que poderia se transformar em uma armadilha se não tomassem cuidado. Mas a urgência da verdade fazia com que fosse impossível voltar atrás. Se isso significar que temos uma chance de parar Yuri, e ele não machuque mais ninguém, então vamos. Eles se levantaram do banco, a determinação resplandecendo nas expressões deles. Jay respirou fundo, sentindo uma onda de adrenalina misturada com ansiedade. O que poderiam esperar de Keifer? E, mais importante, ia ser decisão arriscada se seguir a história do jeito que parecia. A cada passo que davam na direção de Keifer, a incerteza e a tensão se acumulavam. Seria este o momento em que tudo mudaria? Jay sabia que a verdade poderia trazer dores, mas ignorá-la poderia ser ainda mais devastador. Carlos, Jay disse, num impulso de sinceridade. Se a gente descobrir algo e mudar tudo isso, como vamos lidar com Yuri? Um passo de cada vez, parceiro, Carlos respondeu. E assim, com corações pesados, mas firmes, eles se dirigiram ao encontro do amigo e do inesperado. Afinal, cada decisão poderia levar a um novo começo ou a um final trágico. O que estava por vir os deixava em suspense. Enquanto caminhavam em direção à casa de Keifer, o sol começava a se esconder atrás das nuvens, como se absorvesse a tensão que parava o ar ao redor deles. Jay sentia seu coração acelerado, a expectativa misturada com apreensão. O que eles poderiam descobrir? E, mais importante, como lidariam com as informações que poderiam mudar tudo? Chegando à casa de Keifer, Jay trocou olhares nervosos com Carlos. As mãos de ambos estavam suadas, e por um momento, a coragem parecia falhar. Mas eles não tinham mais tempo para hesitar. Jay respirou fundo e tocou a campainha. O som do toque ecoou em suas mentes como um alarme, aumentando a adrenalina em seus corpos. Após alguns momentos que pareceram eternos, Keifer apareceu na porta, seu semblante despreocupado mudando instantaneamente ao ver os dois amigos, cuja expressão trazia seriedade. Oi, guys! O que aconteceu? Ele perguntou, um brilho de curiosidade nos olhos. Precisamos conversar, Carlos disse um pouco mais firme do que pretendia. Jay deu um passo à frente, a urgência da situação agora vinda à tona. É sobre Yuri, Jay começou, o peso da informação já formando um nó em sua garganta. Sabemos que ele anda escondendo coisas de nós. Keifer pareceu hesitar. A expressão no rosto dele era de dúvida, mas também algo mais. Jay percebeu uma fraqueza nele, uma espécie de culpa que não passaria despercebida. Algo na postura do amigo o fez sentir que não era apenas uma questão de amizade, mas de alianças quebradas. Yuri, ele não é o que parece. Tem algo que vocês precisam saber. Keifer respondeu, a voz baixa, quase um sussurro. Um frio percorreu a espinha de Jay. Diga logo,
Carlos pressionou ansioso. Se ele está machucando a gente, precisamos parar isso agora. Ele tem um plano, Keifer começou, as palavras escorregando para fora dele com dificuldade. E eu fiz parte disso. Mas não do jeito que você está pensando. Achava que era só um joguinho, nada pessoal. Jay sentiu a raiva subir, mas manteve a calma. Como assim, um joguinho? O que ele está fazendo exatamente? Ele está manipulando vocês dois, mas não era só por diversão. Era uma maneira de proteger o que ele considera mais precioso. Se vocês desconfiam dele, ele pode se voltar contra vocês de um jeito que vocês nem imaginam. Keifer esclareceu, sua voz tremendo. Carlos olhou para Jay, os olhos brilhando com uma informação que estava prestes a mudar tudo. O que precioso significa? O que mais está escondido? Keifer hesitou novamente, o suor se acumulando em sua testa. Ele tem planos para atingir uma pessoa específica. Alguém que pode revelar tudo. Jay sentiu uma onda de inquietação. Quem poderia ser essa pessoa? A mente de Jay girou com a quantidade de informações. Mas uma coisa era clara. Yuri tinha um propósito que ia muito além do que eles imaginavam. E isso não era apenas sobre amizade. Era sobre poder e controle. O que vamos fazer agora? Jay lançou a pergunta hesitante. Seu olhar fixo em Keifer buscando respostas e, ao mesmo tempo, esperando que o amigo não estivesse mentindo. Precisamos confrontá-lo. Quanto mais tempo esperarmos, mais complicado ficará. Keifer insistiu. A ansiedade pulsava em cada um deles, e Jay sabia que tinham que decidir rapidamente. Se aproximavam de uma encruzilhada que poderia levá-los à verdade ou à destruição. Era tudo ou nada, e agora, mais do que nunca, a lealdade e a confiança estavam em risco. E enquanto o sol desaparecia no horizonte, Jay respirou fundo e fez sua escolha. Então vamos atrás dele. Mas na escuridão que se aproximava, uma pergunta pairava no ar. Eles estavam prontos para enfrentar as consequências de suas ações. A leitura na expressão de Keifer deixou Jay inquieto. Algo no olhar do amigo parecia mais intenso do que nunca, como se ele quisesse dizer algo, mas hesitasse em revelar. A adrenalina pulsava, mas havia uma camada de tensão no ar que os envolvia. Precisamos ir agora. Carlos insistiu, o tom urgido. Jay acenou, arrastando os pés em direção à saída enquanto Keifer caminhava logo atrás. Como um imã, suas mentes atraíam informações contraditórias, e cada passo sentido na rua escura acelerava o coração de Jay. O que realmente Yuri tramava? E por que Keifer fez parte disso? A caminhada até a casa de Yuri parecia uma maratona, com cada esquina transformando-se em um desafio mental. Jay olhou para Carlos, que estava mudo. O silêncio entre eles se afundava em pensamentos não ditos, um caldeirão de incertezas e sentimentos conflitantes. Você acha que Keifer tá certo? Sobre o Yuri se voltar contra a gente? Perguntou Carlos, quebrando o silêncio, sua voz trêmula. Eu não sei, mas não podemos ignorar isso. Jay tentava se certificar de que suas palavras não refletissem o pânico que estava crescente. Se tivermos que encará-lo, precisamos estar preparados para o que ele trará. Assim que finalmente chegaram à casa de Yuri, Jay parou em frente ao portão. A iluminação fraca desenhava sombras nos rostos, e a porta parecia um portal para um abismo de segredos. Ele engoliu em seco, a palpitação no peito disparando novamente. Vamos de uma vez. Ele disse mais para si mesmo do que para os amigos. Carlos bateu a porta com fervor, o som ecoando na noite. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Depois de alguns momentos, Yuri apareceu. Ao vê-los, seu sorriso logo desvaneceu, e a expressão se transformou em uma mistura de surpresa e desconfiança. Ei, gente! O que está acontecendo? A voz dele era suave, mas havia um tom meio defensivo que Jay não conseguia ignorar. Yuri, precisamos saber a verdade. Carlos exclamou, as palavras despejadas com intensidade. Keifer revelou coisas que você escondeu de nós. Os olhos de Yuri se estreitaram, e em um instante,
Jay poderia perceber uma sombra de nervosismo se formar. Como assim? Que coisas? Pela primeira vez, Jay viu um pequeno tremor na voz de Yuri. E isso despertou algo dentro dele. Um misto de raiva e preocupação arrastou-se em sua consciência. Sabemos sobre o seu plano. Sobre manipulações. O que você está tentando proteger? Yuri hesitou, a sensação de vulnerabilidade quebrando um pouco sua fachada habitualmente confiante. Vocês não entenderiam. Eu só queria... Ele começou, mas a palavra final não saiu. Jay queria saber o que tanto havia em jogo para que Yuri se sentisse assim. Queria o quê? Perguntou Carlos, agora mais calmo, mas a tensão ainda se sentia no ar. O sorriso voltava, mas era vazio, como um espelho quebrado. Proteger aqueles que amo. Não é para vocês se meterem nisso. Jay queria gritar. Como alguém poderia colocar amor e rancor no mesmo sacode? A quem você quer proteger, Yuri? Por que estamos sendo deixados de fora dessa? Um silêncio constrangedor tomou conta novamente. A noite parecia esperar por cada palavra, cada respiração. Jay e Carlos trocavam olhares buscando resposta em cada detalhe. Então, em um momento de revelação, Yuri olhou diretamente para eles com olhos que pareciam atravessar a tela de mentiras. Se vocês soubessem realmente tudo, vocês poderiam nunca mais olhar para mim do mesmo jeito. Fariam suas escolhas. Nesse instante, uma voz interna gritou. E se ele estivesse certo? Uma certeza estava se formando. Uma mão invisível se estendia para a verdade, e a pergunta bailava ao redor. Até onde você iria por amor? Talvez a resposta estivesse mais próxima do que pensavam. A escuridão na noite parecia agora um convite, um desafio. O que vamos fazer sobre isso, Jay? Carlos perguntou, sua voz parecendo um eco distante. A verdade batia à porta, mas estava disposta a revelar apenas seus segredos mais sombrios. Jay olhou para Yuri determinado. Precisamos saber tudo. E se você não nos contar, não terá como escapar. Mas mesmo enquanto as palavras saíam de seus lábios, uma outra pergunta se formava em sua mente. Eles estavam prontos para as verdades que viriam a seguir? A tensão na sala era palpável. Jay, Carlos e Keifer esperavam que Yuri quebrasse o silêncio que pesava como um manto escuro. A noite era fria, e a luz fraca que iluminava o ambiente parecia querer esconder todos os segredos obscuros que pairavam entre eles. Naquele momento, cada um sentia que a verdade poderia mergulhá-los em um caos ainda maior. Escutem, eu nunca quis que isso ficasse assim, Yuri começou, o nervosismo transparecendo em seu tom de voz. Ele parecia lutando entre revelar os segredos que o oprimiam e a necessidade de proteger aqueles que amava. Mas tem coisas que vocês simplesmente não entenderiam. Então nos explique, Yuri. Carlos gritou, a frustração finalmente tomando conta dele. Estamos fartos de meias-verdades e ocultações. O que você está escondendo? Jay acrescentou, seu tom firme e inabalável. O que Yuri poderia ter feito ou planejado de tal maneira que o levou a agir de forma tão obscura? Yuri respirou fundo. E, em um momento de entrega, deixou escorregar o que parecia ser o peso do mundo sobre seus ombros. Eu estou tentando proteger a empresa e, por consequência, vocês. Minha família tem temas mal resolvidos com o investimento que está acontecendo aqui. Existe um pacto, um segredo que foi mantido há gerações. E se a verdade for descoberta, pode arruinar tudo o que construímos. Que pacto? Que segredo? Jay perguntou, a curiosidade misturada com a desconfiança. Os olhos de Yuri brilharam, e por um instante, a raiva deu lugar à compreensão. Os nossos avós trabalharam juntos, mas suas alianças eram baseadas em acordos obscuros, ilícitos. Se um investidor descobrir, pode provocar um colapso, não só da empresa, mas das nossas vidas. A revelação era um sopro na tempestade. Jay sentiu a fúria fervilhar, mas também uma empatia por Yuri. Então, e se nós deixarmos que isso aconteça? Estamos sendo manipulados por um jogo que envolve mais do que só a gente. Keifer, que ouvia tudo atentamente, interrompeu.
Yuri, essa não é uma justificativa para nos mentir. Precisamos saber exatamente com o que estamos lidando. Quanto mais rápido descobrirmos tudo isso, melhor. Yuri olhou para os amigos, o torpor emocional se dissipando. Ele sabia que não tinha mais como reverter a situação. Nós podemos trabalhar juntos. Pode parecer loucura, mas se nos unirmos e descobrirmos a verdade, poderemos ter uma chance de reverter a situação. Essa pode ser nossa única saída. A proposta reverberou nas mentes de Jay e Carlos. O que significava reivindicar o controle sobre suas vidas, agora que a verdade estava sendo exposta? Estou dentro, Carlos disse, a chama de determinação muito viva em seus olhos. Eu também, Jay concordou, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Os laços de amizade e lealdade estavam se reforçando, transformando a frustração em esperança. Mas e você, Keifer? Jay questionou, olhando diretamente para o amigo que sempre esteve ao lado de Yuri. Essa é a sua chance de escolher um lado. O que vai fazer? Keifer hesitou um momento. Eu não posso ficar longe disso. Meus avós também pagariam um preço muito alto por tudo isso. Estou com vocês. A declaração chegou como um alívio, ampliando a união entre os quatro. À medida que eles discutiam como poderiam dar o próximo passo, a noite parecia se transformar lentamente em um novo começo. Um plano começou a se moldar como uma onda de coragem e determinação, envolvendo todos. A verdade poderia ser aterrorizante, mas juntos eles se sentiam prontos para enfrentá-la. Os quatro amigos deixaram a casa de Yuri com um novo propósito. A partir daquele momento, cada passo se tornava uma versão melhor de si mesmos. O que antes era apenas um segredo que os separava, agora poderia se transformar em um forte laço que os uniria. No dia seguinte, encontraram-se novamente na empresa. O ar estava cheio de expectativas e tensão, à medida que encontravam formas de investigar mais fundo aquela realidade. Cada ideia compartilhada era um alicerce na construção do plano. Precisamos de aliados, Carlos sugeriu, olhando para Jay e os outros. Se houver pessoas na empresa que podem nos ajudar, podemos criar um movimento. Concordo, Jay respondeu, seus olhos brilhando com uma nova esperança. Mas precisamos agir rápido. A pressão dos investidores e o medo da verdade vão intensificar os conflitos. E assim, imersos nas armadilhas da verdade e dispostos a colocar suas vidas em risco por um futuro mais claro, eles se lançaram na busca por respostas. Os laços de amizade estavam mais fortes, e a determinação de trabalhar juntos encheu-os com coragem renovada. O que antes eram conflitos pessoais, agora se tornava um caminho para a verdade que poderia não apenas mudar suas vidas, mas também redefinir o que significava a amizade. Jay sentiu que, finalmente, podia estar no controle de seu destino. Era hora de destroçar a sombra sombria que envolvia suas vidas e provar que a união e a verdade seriam suas maiores armas. Enquanto caminhavam em direção ao desconhecido, a certeza crescia dentro de cada um deles. Eles não retornariam de mãos vazias. Agora, mais do que nunca, Jay sabia que a verdadeira força vinha de reconhecer a dor e transformá-la em coragem. O que eles estavam prestes a desvendar poderia significar o renascimento de tudo que já viveram. E ali, com o coração pleno de esperança, Jay estava prestes a escrever um novo capítulo em sua vida. Um capítulo que prometia transformações, amizades renovadas e a busca incansável pela verdade. Se você também é fã de histórias emocionais e quer acompanhar o desfecho dessa jornada incrível, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e ficar por dentro de todas as emoções que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Sua interação ajuda demais. Comente suas reações e teorias sobre o que vem a seguir e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta história. Não esqueça, não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos construir essa comunidade de verdadeiras histórias emocionais.